Sabe aquela história de que uma única escolha, baseada só no que os olhos veem, pode mudar o rumo de uma vida inteira? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia por trás de uma das decisões mais famosas e consequentes da história. É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Escolher pela aparência ou pela substância? Pensar naquela proposta de emprego que brilha os olhos ou naquele investimento que parece bom demais para ser verdade. Uma história muito antiga nos dá uma lente poderosa para a gente analisar essas encruzilhadas da vida. Para entender isso, a gente vai lá no livro de Gênesis conhecer um personagem chamado Ló. Ele era sobrinho de ninguém menos que Abraão. E ele estava ali parado numa encruzilhada com uma oportunidade gigantesca nas mãos. Ele olhou e escolheu o que parecia um verdadeiro jardim, um lugar lindo, próspero. Só tinha um pequeno detalhe: ficava do ladinho de um completo abismo moral. Na superfície, a escolha dele parecia a mais óbvia e inteligente do mundo. Essa situação de uma decisão que parecia ótima no começo, mas que depois deu tudo errado, soa familiar, não é? Se algo assim já aconteceu, comenta aí escolha certa pra gente aprender junto. Porque, sério, as lições da história do Ló são incrivelmente atuais. Bom, mas como é que o Ló foi parar nessa situação? O mais curioso é que tudo começou não com fracasso, mas com um problema que veio do sucesso. É isso mesmo. A origem do conflito foi a prosperidade. Os rebanhos de Abrão e Ló cresceram tanto, mas tanto, que a terra simplesmente não dava mais conta dos dois juntos. Aí já viu, né? Os pastores começaram a brigar por recursos e a situação ficou tensa. E é aí que a gente vê a maturidade do Abraão. Ele, sendo mais velho, para manter a paz, vira por Ló e diz basicamente: olha, não vamos brigar, somos família. E ele dá ao Ló a primeira escolha da terra. Ele entrega nas mãos do sobrinho o poder de decidir não só um lugar, mas o próprio destino. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a generosidade do Abraão, pensando no relacionamento no longo prazo. Do outro, o oportunismo do Ló, focado no ganho imediato, naquilo que era mais atraente aos olhos. É a clássica briga entre visão de futuro e gratificação instantânea. O texto bíblico descreve esse momento de um jeito quase cinematográfico. Diz que Ló levantou seus olhos e viu a campina. Ele olhou e ficou assim, hipnotizado. Para ele, aquilo era o paraíso na terra, parecia perfeito demais. E aí é que está o grande erro de Ló. Ele se encantou com as campinas, mas esqueceu de olhar para as pessoas que viviam lá. Ele focou na paisagem e ignorou um detalhe crucial que o texto menciona logo depois. Os homens de Sodoma eram maus. E fica aqui a primeira grande lição, né? Nem todo gramado que parece mais verde é seguro para a gente caminhar. A atratividade superficial pode, muitas vezes, esconder um perigo fundamental. Mas a gente sabe que uma escolha nunca é um evento isolado. Ela é só o primeiro passo de uma jornada. E para o Ló, essa jornada foi uma descida lenta, mas constante em direção ao perigo. A assimilação dele não foi instantânea. E é aí que mora o perigo. A história mostra um processo gradual. Primeiro, ele escolheu um lugar perto de Sodoma. Depois, foi armando suas tendas até Sodoma. Daqui a pouco, já estava morando dentro de Sodoma. E quando a gente percebe, ele já é um líder sentado à porta da cidade. Ele foi se acostumando, normalizando o risco. Enquanto isso, a maldade na cidade se tornava insuportável. E quem se preocupa? Abraão. Mesmo de longe, ele intercede, ele tenta negociar com Deus para poupar a cidade por causa de qualquer pessoa justa que estivesse lá, mostrando a sua enorme preocupação com o sobrinho. E mesmo com anjos sendo enviados para o resgate, com um aviso divino para fugir, Gênesis nos conta algo chocante. Ló hesitou. Ele demorou para sair. Ele já estava tão apegado àquela vida, tão enraizado, que nem o perigo iminente conseguiu quebrar esse apego. A ordem dos anjos foi urgente e muito clara. Escapa por tua vida. Era a última chance de escapar das terríveis consequências daquela sua primeira escolha. E a ordem era mais do que física, era psicológica. Não olhes para trás. Era um comando para romper de vez com o passado, para focar só na sobrevivência e no futuro. Mas a esposa de Ló, ela não conseguiu. Ela olhou para trás. E aquele olhar não foi um simples ato de curiosidade. Foi um símbolo do coração dela que ficou lá, do apego à vida que eles estavam deixando para trás. E essa incapacidade de se desprender teve uma consequência trágica e permanente.
A tragédia de Ló e sua família é uma história sobre escolhas individuais, sem dúvida. Mas tem outro lado nessa história toda. Um que nos mostra o poder que a comunidade tem. É só lembrar. Abraão tentou salvar Ló porque eles eram família. Isso nos mostra o que uma comunidade forte faz. Ela cuida dos seus, oferece conselhos e ajuda a garantir que ninguém, por engano, acabe armando sua tenda em lugares perigosos. É através dessa rede de apoio, de conselhos e de cuidado mútuo que a gente se ajuda a fazer escolhas mais sábias. Então compartilhe esta análise com um amigo que está enfrentando uma decisão importante. Vamos crescer nossa rede com sabedoria. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é crucial. A história de Ló é um lembrete muito forte de que as pequenas decisões que a gente toma, os lugares onde a gente escolhe armar nossa tenda no dia a dia, vão se acumulando e, no fim, criam a nossa realidade futura. Então, a pergunta final não é sobre Ló, mas sobre nós. Onde você está armando a sua tenda? O próximo nível exige escolhas melhores. Reflita sobre o que aprendemos com o erro dele e pense: para onde as suas pequenas decisões diárias estão de fato te levando?